Olá! E neste vídeo vamos dar uma olhada na super interessante de janeiro de 2026. Edição essa que recebi recentemente, como sou assinante, pago bem mais barato que do preço de capa. Aqui tá marcado o preço de capa aqui, que é, deixa eu ver, R$ 33, mas eu pago cerca de R$ 12 por mês para ter a melhor revista que tem para quem se considera geek nerd. Então vamos dar uma olhadinha nela. Vou já abrir aqui com vocês. Tá lacradinha. Vamos lá. Pronto. E vamos lá. A edição, a capa, aqui tá falando sobre a melhor arma contra o HIV. Bom, HIV, se não me engano, ela é uma doença que hoje ela tem um prognóstico, né, assim, de qualidade de vida de quem tem essa doença bem maior de quando anos 80, anos 90, que era praticamente uma sentença de morte. E aqui tá falando sobre um novo remédio previne quase 100% das infecções e pode revolucionar o combate à AIDS. Entendo que é falta para acabar de vez com essa pandemia. Muito interessante, depois eu vou estar dando uma lida com calma, mas vamos lá dar uma olhada aqui nos outros destaques. Roubos de obras de arte, aqui falando que 90% dos itens levados de museus continuam perdidos. Saiba por que é tão difícil resolver esse tipo de crime. A outra bolha da IA, da Jamaica, Bad Bunny, a história do reggaeton, novos dinos e outros achados de 2025 e como a Índia inventou o soft power. Vamos lá então, aqui, nossa, Fundação Grupo Boticário, tá? É uma parada provavelmente editorial de publicidade. Então, vamos pular, aqui, Adeus Maldita. Pois agora eu passei os olhos rapidamente aqui. A Deus Maldita provavelmente está falando sobre a AIDS, né? Que é uma doença que levou muitas pessoas e tem pessoas que têm essa doença ainda, mas que felizmente, devido aos remédios que tem, conseguem ter uma vida praticamente normal. Acredito que no mundo todo não é assim, porque imagino que o lugar onde a pessoa tem que comprar os remédios deve ser muito custoso. E infelizmente tem lugares do mundo que não tem nem saneamento básico, então uma medicina mínima também não deve ter. Vamos lá então, melhor arma contra o HIV, Mãos ao Alto, Mona Lisa, Caminho das Índias, As Novidades do Passado, Despacito. Conheça a história do reggaeton, o gênero musical caribenho que fez o mundo rimar em espanhol. E entre outros itens aqui, vamos lá então continuar. O papel já tinha mencionado, né? Teve uma pequena mudança. Agora mais um item patrocinado. Conheça o mapa genético do Vira-Lata Caramelo Brasileiro. Ok. E já foi para outra bolha. Ué, não teve aquela imagem essencial. Tanto é que ficou um espaço em branco aqui. Que puxa vida, né? Bom, uma pena. Era sempre legal ver uma imagem bem inusitada. Inusitada não, mas interessante de conhecer. E foi trocado por essa publi editorial aqui da Pedigree. Talvez seja interessante, porque a super interessante ela leva até a pessoa que vai fazer uma propaganda de forma mais inteligente, né? Então, é sobre uma pesquisa, deve estar falando sobre cães, com certeza. Mas vamos lá, com quase 65 mil marcadores analisados, estudo da Pedigree e DNA Pets mostra a ancestralidade, os traços comportamentais e a diversidade dos caramelos no país. Bom, tá falando sobre os caramelos e uma parte mais histórica, né, de genética do cachorrinho. Ó, tá falando qual que é, provavelmente assim, o percentual de cada coisa. Quase 20% pastor alemão, 14% American Pitbull Terrier, pequinês, Spitz alemão, galdo espanhol e labrador retriever. Seria essa mistura toda. Interessante. Bom, vamos lá, outra bolha de IA. Há uma bolha financeira envolvendo o setor de tecnologia. No centro está a OpenAI, que queima dinheiro em ritmo alucinante. Ela corre para tentar se salvar. A IA é uma coisa que ajuda muito. Eu particularmente uso diariamente, mas eu uso ela como uma ferramenta para facilitar algumas coisas. Por exemplo, preciso fazer um contrato, um adendo, um aditivo de um contrato. Então eu coloco as informações principais e peço para ele montar. Dou uma revisada, tá tudo certinho, ótimo. Não preciso. Se eu precisasse fazer,
Eu faria a pesquisa necessária, montaria um modelinho, depois não precisaria mais fazer, porque eu sempre usaria o mesmo modelinho, beleza, mas a IA já ajuda muito. Um problema da IA é que ela é meio mentirosa, ela tem um viés de confirmação. Se você chegar e perguntar como que foi a relação do Brasil com a Itália na Terceira Guerra Mundial, ele vai falar, sendo que não houve uma Terceira Guerra Mundial. Ele tem essas questões assim, então não é totalmente confiável. Ele vai me dar algumas informações que são bastante errôneas. Já aconteceu muito de ele fazer erro de assim crassos. Tipo assim, do dia 1º ao dia 15 ele falou que deu 30 dias. São uns erros absurdos que ele dá, então tem que tomar muito cuidado ao utilizar a IA. E aqui está falando sobre a bolha, provavelmente é dessa monte de empresa que tem de IA. Por exemplo, eu uso o mais famoso, né, o ChatGPT, uso o Grok também, que é do X, do Twitter, e tem outros diversos, mas eu ultimamente só uso esses dois para trabalho, para pesquisar alguma coisa que eu quero saber. Então provavelmente deve estar falando sobre essa questão mais mercadológica, né, de por que está tendo essa bolha. A bolha, para quem não entende, é que ela é muito valorizada, algo extremamente valorizado, todo mundo está investindo. Chega um momento que todo mundo já tem aquilo lá e ele perde valor. É aquele negócio, uma coisa é rara e todo mundo tem aquela coisa rara, aquela coisa não se torna mais rara, se torna mundana. Supernovas, então notícias mais novas, né? Podemos dizer, né, que é mais recentes. Comer menos pode preservar o cérebro. Mouse pode ser usado como microfone espião. Olha só, eu acho que qualquer gadget pode ser utilizado como um microfone espião, né? Entre outras coisas. Metade dos ambientes aquáticos contém lixo. Aquele Enquanto Isso, que é bem bacaninha, são histórias, fatos bem pequenininhos, bem rapidinhos. Os diagramas, como sempre chovendo no molhado, diagramação muito bonita. Ainda não me encantou tanto essa edição, tá meio feio, eu acho, assim, tá, eu acho que a utilização das cores não é a melhor escolha, mas vamos lá, a gente não chegou no final da revista. Note na agenda, A Noiva, vários filmes aqui, Devoradores de Estrelas, Dia D. Os filmes que vão estrear em 2026, daqui que eu tô interessado. A Noiva, o primeiro, da Filha Perdida, trata-se de um musical com atmosfera punk inspirado na Noiva do Frankenstein. Então ele é baseado na Noiva do Frankenstein. Bom, não sei se vai ser bacana, eu ainda tenho que ver esse filme do Frankenstein do Del Toro para dizer se ele é bacana ou não também. Devoradores de Estrela, uma ficção científica. Dia D, um filme do Steven Spielberg. Tenho interesse, questão de alienígenas, de contato com a Terra. A Odisseia, um filme do Nolan. Vou querer ver, para ver do que se trata, tal. As Crônicas de Nárnia, sinceramente, eu assisti os últimos filmes de Nárnia, não me apeteceu, então não sei se vou querer ver. Mas é como se ele fosse um reboot, né? Que ele conta uma história pregressa ao que já aconteceu nos filmes. Bom, lá, Pérolas do Streaming, Vingança, Bounty Breaker, Se Meu Apartamento Falasse, entre outras coisas, Elementar Cado Loop, tá o jogo do... é um cara bem famoso do Brasil, esqueci, deixa eu ver se tá marcado aqui, RPG Ordem Paranormal, não tá falando quem que é, esqueci o nome dele, eu vou colocar o nome do cara que encabeçou esse projeto desse jogo. Vamos lá então, continuando, dando uma passada, né, aqui na revista. Parte técnica, a internet da Amazon, comandos de voo, aerodinâmica ativa. Nossa, que diferente esse carro aqui, tem uma aerodinâmica que parece muito Hot Wheels. Bem interessante, bem a parte da pessoa que vai ficar lá, do cockpit aqui é bem estreito, né? E o motor tá tudo na frente, bacana. Olhar refinado. A melhor arma contra o HIV, interessante, então vai estar falando sobre essa questão da luta contra o HIV, né, que provoca a AIDS. Então vamos lá. Interessante o que foi decidido aqui de escolher como imagem de fundo, né, que é com um boliche. Então provavelmente o HIV representado os pinos e a solução seria a bola de boliche, né, para acabar de vez com essa situação. Um histórico aqui da questão do HIV, 45 anos depois, desde o
surgimento, podemos dizer assim, o descobrimento dessa epidemia, que é uma epidemia, né, que acontece no mundo inteiro, infelizmente. Não tem cura, mas tem tratamento, e o tratamento ele é bastante eficaz até onde eu sei. Ó, o governo Trump cortou, depois retomou ajuda humanitária para combater a AIDS em países de baixa renda. O futuro desses programas permanece incerto. Essa é uma questão que eu coloco. Como não dá para erradicar a AIDS, por exemplo, se a gente deixa que países menos favorecidos tenham uma epidemia monstruosa lá, que vai chegar um momento e vai chegar nos países mais como o Brasil, Estados Unidos, que vai chegar lá, não tem como. É mesmo qualquer doença, e ainda tem essa questão de negacionismo também que ajuda bastante. Se bem que eu não sei se existe negacionismo relacionado à AIDS, pelo menos não atualmente, né? Existia aquelas coisas assim, é uma doença só de gay e tal, e a gente sabe que não tem nada a ver. Tem uma relação, mas não é relevante. O Museu das Obras Perdidas, essa diagramação eu gostei, bem bonita. Aqui falando das obras que foram perdidas, adoro obras de arte. A história de arte, alguma coisa, a arte do crime, várias artes que foram furtadas. Parece até matéria de filmes, né? Que 11 Homens e um Segredo, entre outras coisas, que eles roubam várias coisas, né? Então aqui no caso, roubando obras de arte. O soft power, a invenção do soft power. Dos filmes de Hollywood e as músicas do K-pop, passando pela comida italiana e aos mangás japoneses. O poder cultural está em toda parte, e ele é peça central da geopolítica moderna, mas pouca gente conhece sua verdadeira origem, a Índia de 1800 anos atrás. Soft Power, o que é Soft Power? Eu sinceramente não sei, me foge o que seria um Software Power. Provavelmente deve ser esse poder que vem... assim, tipo assim, os animes no Brasil. O anime no Brasil ela é extremamente cultuado pelos jovens, tem adultos que adoram também. E é uma certa influência japonesa no Brasil. É um poder que tem, o Japão tem um poder de influência no Brasil dessa maneira, que é uma maneira mais, não é hard, não é pesada, é uma maneira soft, bem de leve. Então talvez seja isso que esteja falando. A não ser que eu esteja falando besteira, mas eu acredito que não. Estou falando sobre a comida, noodles, cup noodles, né? Yakisoba, essas outras comidas que são de outros países. Notícias do subsolo. História. Um dino que vomitou um pterossauro, a peça que faltava na 18ª dinastia do Egito Antigo. Bom, falando sobre questões de descobrimentos então, de terceiro olho, indigestão pré-histórica, marcha dos dinos. Não sei exatamente do que está falando aqui. Gigante entre nós, chá revelação. Acho que está falando sobre as escavações e quanto tempo se descobre uma coisa e vai analisar de quanto tempo é aquilo que foi descoberto, né? Então se é de 110 milhões de anos atrás, se é mais recente, por aí vai. Chá revelação, 46 mil anos atrás, e por aí vai. São coisinhas curtas, então acho que deve ser uma leitura fácil. E deve estar chegando na parte que eu mais gosto aqui, ainda não é essa, a história do reggaeton, falando sobre música. Sinceramente não é uma parte que me encanta muito. A diagramação está muito bacana, a Anitta aí. E a parte que eu mais gosto da revista, o Oráculo. Qual o cinema mais antigo do Brasil em atividade? De onde vem a imagem da morte com uma foice? Esse é muito interessante para tentar entender por que existe essa imagem tão icônica. Alguma nação não tem bandeira oficial? Nossa, a Irlanda do Norte não tem bandeira oficial. Caramba! Qualquer milho vira pipoca? Não. Resposta rápida. A marmita de plástico? Qual a origem do sinal do dedo do meio? Interessante. Essa é meio universal, né? Mostrar o dedinho do meio assim para ofender alguém. O que acontece se um avião é atingido por um raio? Se não me engano não acontece nada, porque eu já ouvi falar nada aqui, pelo menos para o passageiro. Qual a origem do dedo do meio, tá? Porque guardamos o Super Bonder na geladeira, entre outras coisas. E tem mais um pouquinho aqui, o que são mini-luas. Perdido na Lost in Translation, né? Perdido na tradução, momento de reflexão.
como diminuir o seu tempo de tela, são os guias rapidinhos assim, isso aqui é bem bacana para se você usa muito. Eu particularmente não uso tanto tela, tá? Eu final de semana praticamente não uso e redes sociais assim praticamente não uso, sou meio aquém mesmo assim de utilizar rede social, também não converso com ninguém fora, então eu acho que eu sou bem fora da curva, mas se você é uma pessoa que passa muito tempo, existem aplicativos que possam medem isso, tá? Que às vezes você imagina que não usa tanto, mas na verdade você usa tanto. Então vale a pena dar uma procurada, quem sabe ler isso aqui e descobrir se você usa muito uma determinada rede social, alguma outra coisa, para tentar diminuir. Porque se não me engano, assim, minha opinião é que o celular ele vai trazer muita informação rápida, então ela vai aquele negócio, aquele prazer rápido, a serotonina, então assim, aqueles vídeos rápidos, aquela informação rápida, tudo muito rápido. E isso não é tão bom pro cérebro humano. Então, por isso que para criança, por exemplo, é bastante danoso. E quando você vai apresentar alguma coisa em tela para criança, tem que ser alguma coisa com uma historinha, com meio, fim, tem uma historinha naquilo lá. Não é um vídeo rápido dançando, fazendo uma pirueta e acabou. Tem que ser uma coisa que tenha um momento de reflexão, imagens mais contemplativas, que nem aqueles vídeos que são super piscantes, não é legal. E provavelmente o que alimenta realmente as redes sociais, tipo TikTok, Instagram, são aquelas coisas que são hiper estimulantes. Então não é tão bacana você ficar tanto tempo no celular. Entre você ficar no celular pegando um monte, vendo lá, só passando o dedinho, vendo um monte de conteúdo e assistir uma série, um filme, acredito que é muito mais qualitativo você assistir esse filme e essa série. Aí depois aqui temos a última página, né, que faz uma escalação, tem um gráfico aqui, eu não sei do que está falando. A ONU tem 193 Estados-membros e mais 2 reconhecidos parcialmente. Já a FIFA tem 211 associados, caramba, até a FIFA tem mais associados que a ONU, incrível. E aqui finalizou, então essa foi um review rápido, né, mostrando aqui a edição de janeiro de 2026, capa bonita, bem interessante, aqui mostrando esse extintor aqui para apagar o incêndio do HIV, né, da AIDS no mundo. Tomara que no futuro seja cada vez mais fácil lidar com essa doença, porque felizmente eu tenho grande fé que hoje é muito melhor do que antigamente nesse sistema, que tem pessoal que toma coquetel, tal, tem uma sobrevida assim, consegue ter uma vida normal, até onde eu sei. Me desculpe se eu estiver enganado. Mas existem países que a pessoa tem AIDS, mexe com coisa contaminante, não tem nem noção, morre e não tem nem diagnóstico. A pessoa contraiu AIDS, morreu e é um país não tem nem tecnologia direito e por aí vai. E é um problema para tudo, né? É isso aí. Bom, então trouxe novamente a revista aqui da Super Interessante. Eu sou um leitor assíduo dele desde muito tempo. As edições têm mais de 40 anos, é uma coisa que me acompanha desde criança. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe seus comentários, fale o que você acha dessa revista, se vocês acham ela importante, se vocês leram uma matéria, quiser comentar sobre aquela matéria específica aqui também, fica à vontade que eu vou tentar responder todo mundo. Então a gente se vê no próximo vídeo. Falou, até mais! Tchau!